Olá, nós estamos começando agora pela TV Assembleia mais uma edição do programa Em Discussão. E hoje nós vamos tentar entender melhor o fenômeno que ocorreu no Brasil a partir da greve dos caminhoneiros, que fez o Brasil parar, a gasolina sumir, o gás de cozinha idem e os preços aumentarem, quando o objetivo do protesto seria exatamente forçar a redução no preço dos combustíveis. Conosco hoje estão o economista Rafael Bernardino, nós agradecemos muito pela sua presença, Rafael, e também o sociólogo Bruno Pontes. Eles é que vão nos dar o norte para começar o Em Discussão de hoje. Eu começo com você, Rafael, para tentar entender a motivação para toda essa mobilização, né? O governo Temer ele teve uma série de reajustes à política econômica da Petrobras. Claro, teve um condão fundamental para o estopim dessa crise, não é isso? Sem dúvida. A Petrobras passou por um período de muita dificuldade, numa época em que os preços dos combustíveis eram mantidos sob pressão, não é? E vendidos de forma inadequada sob o ponto de vista da empresa. Uma nova gestão assumiu a Petrobras na intenção de corrigir as distorções e uma nova política de preço foi adotada. É uma política de preço coerente sob o ponto de vista da empresa, da sobrevivência da empresa, do resultado econômico da empresa e, naturalmente, que a sociedade não entendeu essa condição. Aí, acredito até que foi pouco discutida a compreensão. A Petrobras ela publicou no site todos os critérios que o preço passaria a variar em função do preço internacional do petróleo e também em função do dólar. Isso ocasionou, em cerca de 5 meses, 17 reajustes. Né? Infelizmente, a gente viveu uma fase recentemente que o dólar, por uma questão mais de especulação do que qualquer outro fundamento, o dólar começou a se valorizar no Brasil e em outros países em desenvolvimento. E isso, naturalmente, deteriora a relação de custo da Petrobras. Então, a sociedade, naturalmente, não entendeu, o caminhoneiro, de fato, se revoltou com razão e o governo também, sem um diálogo adequado com a sociedade, deu essa confusão toda, que infelizmente foi também explorada por alguns outros segmentos que passou apenas do âmbito do caminhoneiro. Então, quer dizer, é um grande desafio que se tem, porque a coisa não está resolvida. Os preços continuam altos, sob o ponto de vista dos consumidores, e a Petrobras precisa sobreviver enquanto empresa. Então, é uma relação que tem que ser esclarecida e tem que ser compreendida por toda a sociedade. Antes de passar para a análise sociológica do fenômeno, eu queria uma análise sua, uma avaliação sua, a respeito de uma aparente contradição. Quer dizer, o movimento começou para reduzir preço de combustível, por exemplo. O diesel, existe uma sinalização que não é permanente, é uma sinalização temporária, mas gasolina subiu, o etanol subiu, o preço dos alimentos subiu. Você não dá a sensação de que não adiantou muita coisa? Aliás, piorou? E com certeza não resolveu a questão, por uma razão que a sociedade precisa compreender. O preço dos combustíveis ele tem um componente que vai além da própria ação da Petrobras, porque na formação de preços tem uma carga tributária extremamente elevada. Quer dizer, e nela o governo não mexeu? E nela não houve nenhuma alteração, quer dizer, os impostos continuam extremamente elevados e isso tem um peso significativo no bolso do consumidor. Quer dizer, não é só o custo da Petrobras. A Petrobras tem, naturalmente, o seu espaço, o seu poder de comando, mas ela comanda uma parte relativamente pequena em relação à composição de preço, porque no meio do processo existe, além do preço da distribuição, né, do revendedor varejista, existe a carga dos impostos, o ICMS dos estados, por exemplo, extremamente pesado na composição de preço. E o governo federal fez um certo esforço, reduziu a CID, prometeu reduzir PIS/COFINS, que é federal, mas os estados não se mexeram. Então, esse é um problema muito sério no Brasil, que é a tributação indireta que existe nos produtos, e o combustível é um deles. Do ponto de vista da mobilização das massas, a greve dos caminhoneiros afetou o Brasil do Oiapoque ao Chuí, né? Nós tivemos aí bloqueios de rodovias federais, nós tivemos manifestações que bloquearam também as principais vias públicas das capitais, das cidades maiores.
o direito de ir e vir ficou prejudicado, o cidadão que tem um carro ou uma moto não conseguiu abastecer, criou-se um verdadeiro pandemônio em busca de gasolina, gente que teve que pagar até R$10 ou mais por um litro do combustível, e longas filas nos postos, um desespero, desabastecimento nas prateleiras, do ponto de vista sociológico. O que é que representa essa época? É comparável com alguma outra época da história do Brasil, Bruno? É bem complicado, Cláudio, quando a gente vê toda essa estrutura e você relatando esse cenário, parece até filme de terror. Parece, né? né? Parece até aquele caos, né, de apocalipse zumbi E ou o mais coisa desse terrível tipo. é que é a realidade. Mas é uma realidade pura. Mas a gente precisa entender algumas observações, antes de chegar nesse contexto da crise que foi instaurada, é que ela começa desde o governo de JK, com um programa conhecido como rodoviarismo. Então, o que era o rodoviarismo? Era a necessidade do Brasil de criar uma integração nacional através das rodovias. Então, eles tentaram articular uma malha rodoviária que desse suporte nacionalmente, mas nós não tínhamos e ainda não temos infraestrutura suficiente para comportar esse tipo de transporte. Dentro da economia, né, o professor sabe muito bem disso, é uma das formas de transporte de cargas mais caros que nós temos, é o transporte rodoviário. Ele chega a ser 5 vezes mais caro do que o aquaviário e 10 vezes mais caro do que o ferroviário. Então, é muito caro o transporte rodoviário. E nele, nós levamos todo tipo de carga. Essa é uma carga viva, às vezes de alimento, de material de transporte, de logística, ou seja, o Brasil roda em cima dos caminhões. O que é que vai acontecer? Inclusive o próprio combustível. Então, é inadmissível que a gente utilize um termo caríssimo, uma estrutura rodoviária caríssima, e o próprio meio de abastecimento é levado por cima desse mesmo produto. Então, quando os caminhoneiros resolvem parar, não para somente uma classe social, mas para o Brasil inteiro, porque o Brasil inteiro anda sobre rodas. Não tem plano B. Não tem plano B. Nós não temos um plano C, D, só existe esse plano R, que é o plano rodoviário. Então, o que é que vai acontecer? Os caminhoneiros reivindicam, claro, com todo direito, a questão da redução dos impostos. Nosso governo, por sinal, foi um dos que não abriu mão de jeito nenhum da redução dos impostos. Né? Paraíba e Minas Gerais foram muito árduos com relação a essa não diminuição, e que criou também uma outra perspectiva acusada pelo governo, que a gente chama do lockout. Né? E o que é o lockout? É uma organização desses terceirizados, desses grupos que não são os caminhoneiros, mas são grandes empresários, que muitas vezes também são políticos, que têm interesses dessas cargas, eles estão perdendo muito com isso, e que cria uma plataforma de gerar outro tipo de crise, que é essa crise envolvida com abastecimento de materiais. Então, o que acontece? Criou-se um caos, nós não tínhamos combustível para os transportes, sem combustível para os transportes não tínhamos alimento chegando, não tem gás, não tem roupa, não tem 1001 coisas, as pessoas não tiveram transporte público, porque o transporte público teve que parar, restaurantes tiveram que fechar, então as pessoas se viram sem alimento, sem transporte, sem saúde, sem educação, e aí foi instaurada de fato uma crise social, que gerou para as pessoas uma instabilidade de saber qual seria a previsão do futuro. Então as pessoas naquele desespero, no afã de abastecer, porque isso é a lei da sobrevivência. Eu disse, eu preciso me adequar a uma crise que eu não sei o que vai acontecer daqui para amanhã. As pessoas saíram empolvorosas, né, atrás de combustível e muitas vezes não encontraram. Tentou-se um acordo que por enquanto ainda está instável, não tem uma definição ainda do que vai acontecer, mas a tendência é que, se resolvendo, pelo menos no plano econômico, alguns fatores, socialmente as pessoas vão se readequando a essa realidade. Então, nós esperamos que de fato haja um posicionamento governamental de fato e de direito desses impostos serem reduzidos, para que os caminhoneiros voltem às atividades e que esse lockout deixe de existir e as pessoas consigam se restabelecer aos poucos com tudo isso que já foi perdido. Né? Em Discussão faz agora um breve intervalo, nós voltamos em instantes para continuar essa nossa conversa e tentar entender melhor esse fenômeno e se ele pode voltar a se repetir, porque em grupos de WhatsApp já lançaram aí, as fake news tomaram conta do Brasil também, anunciando diversos protestos inexistentes, e tudo isso a gente aborda daqui a pouco, depois do nosso intervalo.